Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui no nosso canal quem manda é vocês, e assim como vocês me pediram para fazer um vídeo sobre fundos de investimentos, eu trouxe um assessor de investimentos para poder falar pra gente o que vem a ser esse fundo, como a gente pode investir, o que a gente pode pagar. Então, Diego Carvalho, explica para mim o que são fundos de investimentos. Fundo de investimento é como se fosse um condomínio, é uma forma de você aplicar no mercado financeiro através de uma gestora, onde tem vários investidores. Então, um investidor colocou um valor X, outro valor Y, e essa gestora profissional por trás, ela pega esses recursos e, de acordo com a característica dessa gestora ou daquele fundo, ela faz as aplicações no mercado financeiro. É uma forma mais fácil de você conseguir acessar o mercado financeiro, que às vezes você não tem tanta expertise ou tanto conhecimento de alguns produtos, e você pode contar com o apoio de um gestor profissional para fazer esses investimentos. Entende? Então é mais ou menos assim, tem uma pessoa que trabalha para isso, para selecionar quais são os ativos que vão ser investidos. E o diferencial, por que eu não investiria, por exemplo, um fundo de ações? Por que eu não investiria diretamente em ações? Para a gente conseguir atingir fundos, atingir investimentos que sozinho a gente não conseguiria, né? Como se fosse, por exemplo, você mora, o termo de condomínio que o Diego usou, você mora numa casa sozinho, você e sua família. Às vezes pode ser que você não consiga ter uma área de lazer ou uma piscina na sua casa, mas se tu for morar num condomínio, com a ajuda do capital de todo mundo, vocês conseguem ter acesso a uma área de lazer. É mais ou menos isso, né? Quando junta o capital de várias pessoas, você consegue ter acesso a investimentos melhores, digamos assim. Exatamente. Então, por exemplo, Diego, eu tenho R$1.000, eu tenho R$10.000, quero aplicar num produto de renda fixa. Se você for numa corretora ou num banco fazer essa aplicação, você vai conseguir uma taxa X. Agora, a partir do momento que aquele fundo tem toda uma gestão, juntando os seus 1.000, os 10.000 e quem colocou 100 mil, 1 milhão, ele juntou ali, vamos supor, 500 milhões no fundo de gestão, ele consegue taxas mais atrativas de acordo com cada produto. Se é um produto de renda fixa, ele consegue uma taxa melhor. Se é um outro tipo de nicho de produto, ele também consegue uma taxa mais atrativa. Então, é muito bom nesse sentido, que você consegue pegar mais oportunidades no mercado, além do mais que você conta com alguém que é capacitado, né, tem experiência de mercado para fazer aquela gestão para você. Entende? Tá, mas quando a esmola é grande, o santo desconfia. Eu tenho algum custo nesse fundo para investir em fundo? O que eu vou ter que pagar para poder investir em fundos de investimentos? Sim, quando você faz uma aplicação em fundo, ele tem uma taxa chamada taxa de administração, que é a taxa que a gestora daquele fundo cobra para fazer a gestão do seu dinheiro. Quando você olha uma lâmina de um fundo e, por exemplo, ele rendeu lá ao ano 10%, esses 10% já está livre dessa taxa de administração, taxa de performance, o que houver ali no fundo. Então já é um valor líquido para você, menos o imposto de renda. Essa taxa de administração geralmente fica em torno de 0 a 2% ao ano. Tá? E ainda tem um segundo possibilidade de custo, que é a chamada taxa de performance. Então vamos supor que é um fundo de renda variável, um fundo de ação. O índice de referência dele é o Ibovespa. Se esse fundo performar acima do Ibovespa, ele pode ser que ele tenha algum custo adicional de taxa de performance em cima daquilo. Porque ele está falando, estou conseguindo entregar um resultado acima do que eu propus para os clientes que aplicaram aqui no fundo. Então faz sentido a gente também ser estimulado e ganhar um pouco, nesse sentido. Mas é importante saber, quando você olha uma lâmina, um material informativo de um fundo, lá já está livre de qualquer custo que você teve, menos o imposto de renda. Entendi. Quando você fala em lâmina, eu só lembro em lâmina de barbear. Mas eu sei o que é, só que explica para as pessoas o que vem a ser isso. O que vem a ser a lâmina no fundo de investimento? A lâmina geralmente é o material mais utilizado pelas pessoas quando elas querem acessar o tipo de produto. Se é um produto, porque no nome do produto ali, do fundo de investimento, já fala se ele é um fundo multimercado, se ele é renda fixa, então ele te dá uma característica. Se é um fundo que está denominado renda fixa, já você vai saber que ele é um pouco mais conservador. Se é um fundo denominado ações, você vai saber que ele é um pouco mais arrojado. E nessa lâmina contém as principais informações do fundo. Por exemplo, a aplicação mínima, valor, quanto tempo, a liquidez, que é quanto tempo que, se você resgatar o dinheiro do fundo, você vai ter o dinheiro na sua conta. Então, se o fundo, por exemplo, você olha lá, é D mais 10, quer dizer que se você solicitar o resgate hoje, vai demorar 10 dias para entrar na sua conta.
vai te mostrar a rentabilidade mês a mês de cada fundo. Em algumas lâminas, que é o material informativo, vai apresentar em que tipo de produto aquele fundo investe, setor da economia e tudo mais, quantos por cento está em taxa de juros, em renda fixa. Então, cada gestora adequa de uma forma ali a lâmina, mas é onde você consegue ter as principais ou as informações mais relevantes ali do fundo de investimento. Ah, sim. Agora eu tenho certeza que está todo mundo curioso em saber quais são os tipos de fundos de investimento que existem, quais são os mais acessíveis, o que é mais indicado. Fala um pouquinho para nós, rapidinho, sobre quais são os tipos de fundos e o que cada um mais ou menos é direcionado. Sim, hoje a gente tem basicamente 4 tipos de fundos, né? Que é fundo de renda fixa, fundo cambial, fundo multimercado e fundo de ações. O de renda fixa ele vai ter uma estratégia mais conservadora. Obrigatoriamente, os fundos de renda fixa referenciado, eles aplicam no mínimo 80% da sua carteira em produtos de tesouro direto e 95% em produtos de renda fixa que acompanham o CDI, que são produtos o quê? Muito conservadores. O fundo de renda fixa de crédito são fundos que compra debênture de uma Algar, por exemplo, de uma Vale, de uma Petrobras. Então tem um risco de crédito ali, embora seja renda fixa, de, por exemplo, a Petrobras não honrar o pagamento daquele crédito que ele emitiu frente à empresa. Os multimercados têm uma estratégia um pouco mais diversificada. Então ele pode ter tanto um portfólio, é mais livre, né, a gente fala, um portfólio que aplica em renda fixa, uma parte que aplica em ações, uma parte que aplica em câmbio, uma parte que aplica várias estratégias de mercado, taxa de juros tudo e tudo junto mais. E misturado, eles podem. Então ele tende a ter um pouco mais de volatilidade por essa exposição, porém não uma volatilidade tão grande quanto um outro nicho de produto que é o fundo de ações. Por regra, um fundo de ação ele é considerado fundo de ação quando ele tem no mínimo 67% da carteira dele em ações. Ou seja, você aplica no fundo de ação já sabendo que no mínimo 67% dessa carteira vai ser ação. Então ele tem mais volatilidade, está mais exposto a oscilações de mercado. O ideal é o quê? Que você entenda o seu perfil como investimento e faça uma diversificação dentro desse portfólio. Porque num cenário que as ações ou os fundos de ações não forem tão bem, às vezes o de renda fixa vai segurar a sua posição. E conhecendo cada vez mais a estratégia que cada fundo adota, né? Entendi. E você acha assim interessante, tirando o fundo de renda fixa, a pessoa que quer iniciar no mercado variável, da renda variável, você acha que é interessante começar pelos fundos? Qual que é a sua opinião em relação a fundos de investimento na renda variável? Então, na renda variável faz muito sentido, principalmente para quem ainda não consegue olhar para uma empresa e avaliar aquela empresa, se faz sentido, se ela tem fundamento, qual que é a análise técnica daquela empresa. Então, não tendo esse conhecimento, uma forma inteligente de você aplicar através de gestoras boas de fundos de ações, porque ali as gestoras têm todo um estudo financeiro, todo um estudo contábil de números daquelas empresas. Então, Diego, eu não tenho tanto conhecimento em relação a ações. Então, começa através de um fundo de ação que tem um gestor profissional. Agora, se você já é um investidor que conhece bem, consegue avaliar uma empresa, consegue fazer uma análise técnica e ter uma certa previsibilidade ali em relação àquela empresa, talvez faça sentido você comprar ações direto também. E também, por que não, você ter o conhecimento e diversificar um pouco através de gestora de fundo. Afinal, são pessoas que vivem de mercado e estão ali o tempo todo antenados às oportunidades, né? É a gestão profissional, né? É uma gestão profissional. Então, pessoal, agradeço demais aqui os conhecimentos do Diego, a interação dele e as informações que ele trouxe para nós. E se você tiver alguma dúvida em relação a fundos de investimento, você pode deixar aqui nos comentários que a gente vai tentar resolver. E dependendo da quantidade de perguntas, a gente elabora outro vídeo para poder trazer mais informações para vocês. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para vocês e até uma próxima. Até a próxima. Obrigado.